Opa, gente, tudo bom? Então, voltando aos nossos estudos sobre os gases, nós vamos tratar aqui da equação de Clapeyron. Então, o que é essa equação? Então, a equação de Clapeyron, ela foi criada relacionando todas aquelas leis que a gente já viu anteriormente das transformações de gases para tentar juntar tudo em uma só. Então, ela relaciona as leis de Boyle, de Charles e Gay-Lussac e de Charles. Então, com essas três leis, é possível estabelecer uma equação que relacione as variáveis de pressão, de volume e de temperatura absoluta de um gás ideal. Então, essa equação do Clapeyron, é essa que está aqui do lado, que é o P vezes V igual a N vezes R vezes T, onde então o P é a pressão, o V é o volume, o N é uma variável nova, que é um número de mols do gás, e o R é uma constante, então a constante universal dos gases ideais, e o T é a temperatura. Então, essa equação, tem que salientar, então, que ela só pode ser utilizada quando está especificado que, então, é um gás ideal, que a gente está tratando no exercício de um gás ideal para conseguir utilizar essa equação. Então, aqui a gente tem um exemplo que trata um pouco disso, que traz para nós como isso aí é cobrado normalmente, né? Então, ele nos pede qual é o volume ocupado por 1 mol de gás perfeito submetido à pressão de 5.000 newtons por metro quadrado a uma temperatura igual a 50 graus Celsius. Bom, então o problema está pedindo o volume ocupado, ele nos dá a quantidade de mol do gás, que é 1 mol, então ele especificou que é um gás perfeito, então pode ser utilizada a equação do Clapeyron. Então, ele nos deu a pressão de 5.000 newtons por metro quadrado e a temperatura em graus Celsius. Então, primeiro, além então desses dados do exemplo, ele nos passa também o que é essa pressão transformada em ATM. Então, ele nos diz que 1 ATM é igual a 100.000 newtons por metro quadrado. E além disso, ele nos dá o valor daquela constante universal dos gases ideais, que é aquele R da equação. Então ele já nos deu aqui que o R equivale a 0,082. E nessa é bom salientar que nessa unidade do R, ele está utilizando o ATM. Então, para nós utilizar essa equação, a gente não pode usar o Newton por metro quadrado, e sim o ATM. Por isso que ele já deu também nos dados a transformação de Newton por metro quadrado para ATM. Então, para realizar o cálculo, primeiro nós temos que adequar esses dados, então, para os dados que a gente precisa no problema, como a temperatura passada de graus Celsius para Kelvin, e a pressão passada em Newton por metro quadrado para ATM. Então, a questão da temperatura para passar de graus Celsius para Kelvin é bem fácil. A gente só soma, então, 273 nos graus em graus Celsius. Então, a temperatura em Kelvin é 50 mais 273, que resulta em 323 Kelvin. E já a pressão, então, os 5.000 newtons por metro quadrado, vezes, então, essa transformação, então, de vezes 1 atm dividido por 100.000 newtons por metro quadrado, resulta em 0,05 atms. Então, agora, com as unidades corretas, a gente consegue utilizar a equação do Clapeyron. Então, utilizando então, o P vezes V igual a nRT, a gente quer descobrir o volume, então a gente passa esse P para o outro lado da equação dividindo e utiliza os dados que a gente tem. Então, o N é o número de mols, a gente viu no exemplo que é 1, então substitui ali. O R ele nos deu no exemplo também, então 0,082. A temperatura a gente já passou para Kelvin, então vezes 323. E, por último, a pressão em ATM é 0,05. Então é só fazer esse cálculo aí que a gente resulta no volume final, que é 529,72 litros de volume. Então, normalmente é assim os exercícios que utilizam dessa equação, que tratam desse assunto. E o maior cuidado que a gente tem que ter, então, é com as unidades, porque depois que tu tem a unidade correta, é só colocar elas na equação e dá tudo certo, né? Então, qualquer dúvida, pode comentar ou passar com o professor
que eu possa auxiliar. Valeu, gente.